ok? Além da noção da realidade, o líder precisa ter uma visão de futuro. Tem 3 tipos de visão empresarial, né? Você pode ter uma visão de carro, aí você tem que enxergar metros à sua frente, senão você bate, não é assim? Você pode ter também uma visão de um avião, aí você precisa enxergar milhas à sua frente. Ou você pode ter uma terceira visão, que é a visão do helicóptero. E quando você precisa enxergar acima da montanha, você consegue, e quando precisa enxergar o detalhe no solo, também. A visão indicada para o líder não é a do carro, nem a do avião apenas. Ele precisa ter uma visão de helicóptero. Ele tem que ter a habilidade, a capacidade de, quando preciso, descer no chão, junto com a equipe, para ver o que a equipe está fazendo, o que a equipe está precisando. E assim que for necessário também, ele consiga ver as coisas de uma perspectiva mais ampla. Então a visão de futuro do líder não pode ser só focada em 5, 10 anos. Ele também tem que acompanhar o que a empresa precisa aqui no presente. Também não pode ser uma visão só imediatista. Ele tem que aprender a desenvolver as pessoas. E quando ele tem uma visão de helicóptero, ele consegue fazer isso. Tá bom? Olha lá. O líder também precisa ter a habilidade de influenciar. Normalmente, quando a gente vê que existe um conflito de gerações, as pessoas mais novas têm valores diferentes, elas costumam entrar em choque umas com as outras. E o grande desafio do líder é saber influenciar a cada um de acordo com aquilo que faz sentido para ele. Infelizmente, as pessoas têm uma dificuldade enorme, estou falando dos líderes, de entender exatamente o que é influenciar. Mas então, o que significa influenciar? Se você isolar aqui o sufixo latino, o prefixo latino in, ele significa colocar para dentro. Fluenciar, né, que é a sequência aqui, ó, vem de fluência, o radical de fluir, significa algo que tem fluxo contínuo. Então, influenciar nada mais é do que colocar no fluxo. Então, se você tem um colaborador que está tentando fazer as coisas do jeito dele, é obrigação do líder influenciar. Colocar o sujeito no fluxo de novo. Olha, por onde você está indo não é um bom caminho, porque os valores da empresa ditam outra coisa. Eu preciso que você venha para esse fluxo. Influenciar é colocar no fluxo. E o líder tem que ter essa habilidade. Normalmente, quando a gente fala de liderança, a gente pensa assim: o líder tem que ser competente, o líder tem que ser habilidoso, o líder tem que ser aquele indivíduo honrado, equilibrado e, acima de tudo, humilde. Não é assim que a gente fala? Mas vem cá, é só o líder que precisa disso? Não. Todos nós precisamos ser humildes, competentes, honrados, ou seja, respeitosos, né? Porque a honra tem o sentido de dar honra ao outro primeiro. Nós precisamos ter o equilíbrio emocional. Então, aquelas virtudes do líder não são exclusivas dele. Todo mundo precisa ter essas mesmas virtudes. Certo? O que faz o líder se diferenciar é a noção da realidade, a visão de futuro e a capacidade de colocar os outros no fluxo. Ok? Então vamos avançar um pouquinho mais, que você vai entender ainda de forma mais clara. Olha lá que interessante, ó. Se o líder ele for influente e ético, vamos lá, ele vai ser o líder coach, porque a ética é o apego a valores morais. No nosso caso, o apego aos valores empresariais. Se ele não é influente, mas ele é ético, ou seja, ele tem um apego excessivo às regras e se esquece do ser humano, ele é apenas o chefe. Ah, mas hoje em dia tem o chefe e tem o líder. Não, a figura do líder também caiu por terra, tá? O que o mercado está contratando hoje é o líder coach, aquele sujeito que sabe desenvolver novos líderes. Agora, se ele não é influente e também não é ético, ele é aquele líder estilo Capitão do Mato. Antigamente, na cultura escravagista do Brasil, quando o escravo fugia, tinha a figura do Capitão do Mato que ia atrás, caçava o sujeito, vinha com ele, né? Colocava ele lá no tronco e espolava o sujeito vivo para servir de exemplo. Dentro das empresas ainda existe uma pequena parcela de líderes que tem essa postura de Capitão do Mato, né? Aquele sujeito que ele só age
quando é para prejudicar o funcionário, para servir de exemplo. Então o líder, capitão do mato, também está saindo de cena. E quando ele é só influente, mas não respeita os valores morais e éticos da empresa, ele é um manipulador. Aquele sujeito que coragem, que faz as coisas à força. Ficou claro aí? Conseguiu entender bem o que a empresa espera do líder? Então vamos resumir tudo isso. Qual que é a analogia aqui? Nós, da liderança, vamos subindo, chegamos a uma altura. Agora está na hora de começar a polemizar os outros. Se a gente não ajudar aqueles que estão lá embaixo a dar os seus frutos, dificilmente eles vão conseguir se desenvolver. Então, se você atingir uma posição de liderança dentro da empresa, ou dentro da comunidade, dentro de qualquer grupo social, comece a polinizar os outros. Comece a deixar seus frutos cair para que eles também possam dar os frutos dele. E uma das formas de fazer